Uma das histórias mais importantes do mundo dos quadrinhos se une ao universo DC Renascimento. Eu tô falando aqui de O Bottom, que chega às bancas pela Panini e vai unir o DC Renascimento ao universo do Watchmen. E aí, o que esperar dessa união? Para começar esse vídeo, a gente vai falar um pouco aqui sobre os 952 bem rapidamente. Se você não quer saber o que aconteceu no universo dos 952, aqui nos comentários vai ter o primeiro comentário aqui que vai estar com um link para você clicar e logo para a parte do vídeo que a gente já vai falar sobre a revista exclusivamente. Para você que ficou aqui, vamos falar um rapidinho sobre os 952. Deixa seu like, se inscreve no canal se você gosta de quadrinhos, que tem muito conteúdo bacana sobre o assunto aqui. Então os 952 foram um reboot que rolou no universo DC ali nos anos 2000. Precisava de limpar algumas coisas daquela monte de bagunça que rolou na época da crise das infinitas terras, realidades paralelas, personagens com histórias diferentes, e eles resolveram unificar e limpar algumas coisas. Com isso, alguns personagens foram jogados fora, deixaram de existir, algumas histórias foram modificadas, seus personagens foram modificados, esse tipo de coisa. Teve muita reclamação por parte dos fãs, não gostaram de muitas coisas, como por exemplo, o Superman deixou de ser aquele bom rapaz, não tinha mais um relacionamento com a Lois Lane, chegou a ter um relacionamento com a Mulher Maravilha e várias coisas que os fãs não gostavam de ver a origem do seu personagem ser modificada desse jeito. E esse universo se originou no Flashpoint. Toda essa modificação dos 952 teve origem no Flashpoint, que foi quando o Flash voltou no tempo e tentou evitar a morte da sua mãe. E aí, fazendo isso, ele modificou toda a história do mundo, e o maior exemplo, o maior símbolo disso que a gente conhece tá aqui, é o Thomas Wayne, que ele assumiu o manto do Batman, já que quem morreu foi o Bruce. E aí o Thomas assume o papel de Batman, ele se torna o Batman, um Batman muito mais psicopata, muito mais violento, assassino, totalmente diferente do que o filho dele se tornou nessa outra realidade, e isso acontece. E aí a partir disso tem toda uma história que eles derrotam o Flash Reverso, e junto com o Flash derrota o Flash Reverso com a ajuda do Thomas, volta pra consertar, pra permitir que sua mãe morresse e o universo seguisse o seu rumo correto, que ele julga correto. E aí ficou como aquela realidade deixasse de existir. Bem, depois disso, dessa bagunça toda, a gente tem os 952, que é como se o universo tivesse ficado ali sentido com essa modificação que o Flash fez, e que algumas coisas acabaram se tornando diferentes de qualquer maneira. Entre os personagens que sumiram aí nessa bagunça, teve o Wally West, que já tinha assumido o manto de Flash durante algum tempo. Ele foi tirado de lado e voltaram com Barry Allen como o Flash principal. Guarda essa informação aí que ela vai ser importante daqui pra frente. Vamos entrar aqui, vamos falar agora especificamente desta edição que chegou aqui ao BR pela Panini. Ela já saiu nos Estados Unidos, já tem um tempinho, como sempre, as coisas saem primeiro lá, os lançamentos da DC. Lá fora ela foram lançadas edições, se não me engano essa daqui é de 21 a 23 do Batman e do Flash. É um compilado com as revistas dos dois heróis. E lá fora, essa edição compilada, ela saiu com aquela capa especial, tipo aqueles tazos que você mexia e via ou a figura se mexer. Essa parada é aquele quadro de Jesus que tem na casa da vovó, é o mesmo efeito. E lá fora você mexia e via o Flash e o Batman segurando o Bottom. E aí você me pergunta, mas o Bottom não era do Watchmen? Não era o Bottom do comediante? Sim, mas aqui a gente vê o símbolo do menino Batman aqui. Se você escolher comprar a edição do menino Flash, você vai ver o símbolo do Flash na mão dele, que foi a solução que eles encontraram aqui no Brasil pela treta que o Alan Moore tem com a DC, porque ele só tem permissão para usar o símbolo do Watchmen nos Estados Unidos. Fora disso, tem toda a treta com o Alan Moore, e aí ele não permitiu que isso fosse usado fora dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre a treta do Alan Moore com a DC, tem esse vídeo aqui bem bacana do pessoal do Pipoca e Nanquim, um canal especializado em quadrinhos, você com certeza deve conhecer, que eles explicam melhor toda essa história dessa bagunça do Alan Moore e DC. Então aqui no Brasil a gente tem essa edição, eles trocaram aqui o símbolo, em alguns lugares eles modificaram a capa de outra forma, se não me engano na França eles abaixaram um pouco esse botão aqui, a altura do bottom, e a mão do Batman cobria o desenho, para não ter que usar o símbolo. Aqui no Brasil eles só trocaram o desenho. Existe uma edição capa dura dessa mesma história, eu ainda não encontrei ela, e aí a primeira página que você tem aqui dessa folha é o símbolo do Watchmen. Então quando você tira aquele ímã, você vai ter, de certa forma, a capa original emulada. Assim que eu conseguir, eu posto lá no Instagram, então acompanhe a gente por lá, para você poder ver quando eu conseguir essa edição. Eu vou atrás dela e vou mostrar para vocês por lá. Aqui no Brasil a gente tem essa edição também, que é em papel cartão, que é o que eu consegui na banca. Também é aquela edição mais durinha, não é o mesmo material das quinzenais, a capa dele é um pouquinho diferente, um pouquinho mais resistente. E agora falando mais da história especificamente.
Como a gente comentou que tiveram esses dois, esse reboot, o DC Renascimento, ele não é bem um reboot, ele tenta ser um reboot disfarçado. Porque, na verdade, quando os 952 negaram tudo que veio pra trás, o Renascimento tenta abraçar tudo isso e modificar um pouco essa história, tentar fazer uma sopa com isso e transformar em algo mais organizado, em algo mais aproveitável do que esse monte de bagunça que a DC fez até hoje com universos paralelos e isso tudo. O 952 negava essa coisa de outras realidades e tudo mais, e esse aqui resolve abraçar isso e organizar de forma melhor. Eu acho que está sendo um bom trabalho até agora, tem conseguido fazer isso de maneira bacana, e a gente chega ao ápice dessa união de realidades da DC com essa revista agora. Então o que acontece aqui no DC Renascimento é que uma força misteriosa, um poder externo, teria tirado anos de vida das pessoas. Então não é como se nada disso não tivesse acontecido, é como se eles tivessem lembranças embaralhadas, eles não têm certeza se aquilo aconteceu ou não aconteceu, e aí alguns dos personagens vão pegando isso, que eles tiveram memórias retiradas, lembranças extraídas e tudo mais. O primeiro a lembrar de tudo é o Flash. Por quê? Porque o Wally West, que a gente comentou lá na parte que a gente tá falando sobre os 952, ele deixou de existir, foi um dos personagens que sumiu. Ele tava perdido na força da aceleração, que é essa força que dá poderes pro Flash, pra todos esses velocistas da DC. E ele tava perdido nisso e tava lá como esquecido. E aí ele consegue voltar, e logo na revista do DC Renascimento, a primeira edição, é muito bacana, vale você conferir aí pra entender a proposta da DC pra essa nova fase. Ele fica buscando alguém pra poder lembrar dele. E aí ele se encontra com Barry Allen, que está como Flash, e aí ele consegue tocar no Barry, e Barry tem lembranças dele, então ele volta a existir nesse novo universo. Então quando esse Flash volta, também volta um pequeno Bottom manchado de sangue. E aí o Batman e o Flash vão tentar solucionar da onde vem esse Bottom, que tem uma mancha de sangue, que a amostra dessa mancha de sangue não tem em lugar nenhum, e uma radiação muito estranha que eles também não conseguem saber de onde ela veio. Bem, eu vou tentar falar sem dar spoilers aqui, mas o que acontece é, o Batman tá lá pra resolver a treta do Bottom, ele faz uma ligação pro Flash e pede pro Flash ir ajudá-lo a solucionar esse problema. E aí que vai começar uma das cenas mais bacanas dessa HQ. O Flash pede 1 minuto pro Batman pra ele poder chegar. E aí o Batman coloca o Bottom, joga o Bottom e cai do lado da máscara do Pirata Psíquico, que é um dos vilões do Batman. E aí rola uma reação lá, uns raios muito doidos, umas doideiras. O Batman ali não entende muito bem o que acontece. E aí, a partir desse 1 minuto que o Flash tinha pedido pra ele, quem aparece é o Flash Reverso. Flash Reverso tinha sido derrotado ali na época do Flashpoint com a ajuda do Thomas Wayne, e agora ele tá de volta. E aí a gente vê o Batman tentando sobreviver a 1 minuto de porradaria com um Flash. Um Flash, né? Deixa de ser um velocista aí. Mas é muito bacana essa parte, você poder acompanhar tudo o que acontece. E aí vem um detalhe muito bacana da edição, que se você olhar, a partir do momento que o Batman faz a ligação, você vai ter um cronômetrozinho aqui contando cada segundo. Cada segundo é um quadrinho desse. Alguns quadrinhos tem um segundo, se passa mais de um segundo em um quadrinho. E a gente repara que ele é dividido em 9 quadrinhos cada folha, que é uma característica do Watchmen. Então aí a gente já vê uma união desses universos já na própria editoração do material, que a gente vê um cuidado aí pra deixar pistas do que está por vir. Bem, se você quer saber se o Batman sobreviveu ou não à treta, só vou deixar a pista de que o maior poder do Batman é o roteirista. Então, a gente tem o roteiro do Joshua Williamson, um belo sobrenome, que é quem escreve as histórias do Flash, e o Tom King, quem tá escrevendo as histórias do Batman. E aí metade da revista é escrita por um, metade é escrita por outro, e também é desenhada pelo Jason Fabok e o Howard Porter. E também é bacana a gente acompanhar, porque a gente sabe que as edições da DC... aqui no Brasil elas vêm 1 ou 2 edições numa revista, e às vezes acontece de ser desenhistas diferentes. Então às vezes você tá lendo e quando muda de edição, do nada vem um desenho completamente diferente, às vezes causa um estranhamento. Acho que os traços dos dois são bem parecidos, então não dá essa estranheza ao mudar de um traço para outro. E aí durante toda a revista a gente fica esperando o momento que vai ter uma unificação grande aí com esse universo do Watchmen, mas eu vou deixar no mistério se isso acontece ou não. Eu só vou dizer aqui que alguém tem um encontro com Deus, ele se sente tocado por ter visto Deus e causa um impacto muito grande em algum personagem. E aí, quem você acha que é esse Deus, você vai ter suas conclusões resolvidas depois que você lê a revista, então confira pra gente conversar. O gatinho já leu, gostou muito. Ponto pra gente ressaltar que é o Tom King, que é o roteirista do Batman. Ele continua trabalhando muito bem aqui em conjunto com o Joshua, que é o roteirista do Flash. Ele tem escrito umas histórias muito bacanas na edição quinzenal aqui, nas periódicas que a gente tem no Brasil. Inclusive eu recomendo muito a leitura da edição 13, que é uma edição que você não precisa estar muito contextualizado dentro do que está acontecendo, mas é muito bacana, vale muito a pena a leitura, ele consegue
criar uma narrativa e narrar a história de forma impressionante. Ele coloca dois personagens conversando e usa imagens de uma outra história. E é incrível como ele consegue fazer como um diálogo daquela história que você tá vendo funciona nas outras imagens de outro contexto. É bem bacana, tá mandando muito bem lá na revista oficial do Batman, então vale a pena conferir também. Falando mais um pouco daí da união, lá fora teve uma boa repercussão dessa união do Watchmen Batman, não, na verdade é Watchmen e o universo DC. Lá fora tá repercutindo bem pelo que eu já li, mas aqui no Brasil ainda não rolou. Isso aqui é um prelúdio aí do que vai acontecer, que é a treta maior de todas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que vai ser o Doomsday Clock. Tá sendo chamado de relógio do juízo final. Aqui essa revista traz isso pra gente, que é um evento grandioso que vai acontecer no universo DC, que é, enfim, essa união de tudo. Mas para você chegar lá, você precisa passar por aqui para saber como isso aconteceu. Outro momento muito bacana que vale ressaltar aqui da história é que rola um encontro do Bruce Wayne com o Thomas Wayne, que é o seu pai, que ele vai nessa outra realidade paralela, que a gente pode ver ele aqui. E é um momento aí de emoção, né, que é esperado aí pelos fãs de Batman, uma possível conversa entre os dois. Eu vou ser bem sincero, eu achei bacana rolar isso na história, mas eu esperava um pouquinho mais de emoção por parte do morcegão ali. Eu acho que foi uma conversa um pouco fria, eu esperava que ele perdesse mais o controle ali ao poder encontrar o pai. Tá certo que ele recebeu uma carta dele, se você leu o Flashpoint, se você conhece o Flashpoint, se você não conhece, fica a recomendação. Ele recebe uma carta que o Flash traz, o pai dele, dessa outra realidade. Então tá certo que ele já tinha tido um mínimo contato com o pai dele ali, mas eu esperava que ele se descontrolasse mais nesse momento. Mas mesmo assim é muito bacana, o pai dele deixa um recado ali pra ele, um ensinamento pra ele que vai afetar ele na caminhada daí pra frente. Então é um ponto bem bacana da revista, vale a pena ler pra você saber todos os detalhes desse encontro, mas eu ainda senti que faltou um pouquinho de lágrima ali, chorou pouco. Bem, é isso, essa edição já tá rolando nas bancas, eu não sei se você encontra a edição de capa dura também, mas essa daqui já está rolando por aí. Você pode escolher entre a capa do Batman ou a capa do Menino Flash. Ah, só um detalhe, aqui dentro tem sim a versão original do Bottom. Então aí se você quiser ter, você compra a versão de capa dura, que você pode retirar e fazer o truquezinho como eu falei, ou compra essa daqui e tenha o material na página interna da revista. Uma boa oportunidade para você que ainda não leu o Watchmen, tá na hora, leia e depois já venha preparado para cá. Aí você me pergunta, o gato surgiu gigante na tela. A gente vai deixar o link para compra aqui das edições e principalmente do Watchmen, que vale a pena você ter a edição de colecionador disso. E aí, como essa edição aqui é a 21, a 23 do Batman e do Flash, você deve pensar que você precisa ler todas as 20 anteriores para chegar aqui. Mas você não precisa. Se você pegar lá a primeira do DC Renascimento, que é a Universo Renascimento, que vai contextualizar tudo isso, você já pode ler ela, e já entrar aqui de cabeça nessa revista, que você vai entender mais ou menos o que está acontecendo. O Batman e o Flash tiveram uma caminhada até chegarem até aqui, mas não é nada que vai fazer com que você não entenda essa história. Então você pode ler a primeira lá, DC, Universo, e partir para esta belezinha aqui. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, vale muito a pena conferir. Se você gosta de quadrinhos e nerdice, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana. A gente tá deixando aqui uma playlist marota, clica aqui, confira os nossos outros vídeos sobre quadrinhos, sobre o universo cinematográfico de quadrinhos e heróis, e quadros, blá blá blá. Se inscreve no canal. Muito obrigado por você que chegou até agora, compartilhe, passa pra frente e até mais!